Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui fala é Alan Frutuoso. Notícia urgente, porém aguardada, esperada. Pacheco rejeitou, agora há pouco, o pedido de impeachment feito pelo presidente Jair Bolsonaro, demonstrando realmente que ele não está interessado no cumprimento da Constituição. Inclusive deu uma desculpinha bem esfarrapada, para quem não viu, vou colocar agora rapidinho e eu já volto aqui para continuar o comentário. Foi destacado no final da semana passada a apresentação de um pedido de impeachment feito por Sua Excelência o presidente Jair Bolsonaro, face ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O parecer da Advocacia Geral do Senado, muito bem fundamentado, reconhece que os fatos declinados na petição de impeachment não se superpõem à Lei 1079, a um rol taxativo de hipóteses que admitem impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nenhum desses fatos teve essa adequação legal da Lei 1079, de modo que o parecer da Advocacia Geral do Senado é nesse sentido, de que carece para o pedido a chamada justa causa, por falta da tipicidade, consequentemente, à recomendação da Advocacia Geral do Senado da rejeição dessa denúncia. De modo que, como presidente do Senado, determinei a rejeição da denúncia por falta de justa causa, por falta de tipicidade e o arquivamento do processo de impeachment. Então, Pacheco, ele diz que não vê justa causa para o avanço do processo de impeachment, né? Muito provavelmente esse impeachment, mesmo que fosse colocado em votação, obviamente que se ele colocado em votação, ele não passaria, muito provavelmente. Mas nem sequer esse trabalho, né, ele quis dar. Alan, e agora? E agora, meu amigo? Vai seguir tudo conforme está seguindo. Né? O entusiasmo da população para o próximo dia 7, né, a insatisfação de certos setores da sociedade, né, que não estão satisfeitas com a atitude de ministros do Supremo Tribunal Federal, né, de perseguição a determinado espectro político da sociedade, né, pessoas com determinado viés ideológico estão sendo atacadas em suas atividades, tanto as suas atividades de trabalho quanto atividades, né, do livre pensamento, né, e isso não vai parar. Dia 7 de setembro, né, agora tem mais um motivo, tem mais uma gasolina aí nessa fogueira para poder levar essa população para as ruas. O povo já está de saco cheio desse tipo de prevaricação, né, desse tipo de falta de senso patriótico para o cumprimento do seu dever legal. O Senado ele tem a total constitucionalidade para julgar os ministros, atos considerados ilegais de ministros do Supremo Tribunal Federal. Se ele não viu nenhuma justa causa, cabe ver se vai ter algum parecer, algum relatório aí, né, do Pacheco, ou se é só essa entrevistazinha muquirana dele. Tem que observar essa situação também. Mas ontem, né, ontem ele ouviu algumas verdades no plenário do Senado. Vale a pena ouvir. Muita coisa sobre o pedido de impeachment. Esquece que é do presidente da República, porque existem 30 pedidos aqui. Aí se alega que é atentar contra a democracia. Então tem que tirar o artigo da Constituição que remete para o Senado a prerrogativa de poder julgar ministro. Então essa coisa de fugir de uma votação, essa coisa de não encarar o pedido feito pelo presidente da República, feito pelo Cajuru e feito, presidente, por 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, 3 milhões de brasileiros e brasileiras pediram o impeachment de um ministro. Então, presidente, não tem clima para passar o impeachment, mas que se coloque em votação. Parlamento é voto, o alimento do parlamento é voto. No parlamento não tem perdedor nem ganhador, porque eu perco hoje, amanhã eu ganho. Eu perco hoje, perco amanhã, mas outros ganham. Então traga para que nós possamos votar. E essa alegação de que atenta contra a democracia, não atenta porque está na Constituição. Não se pode julgar, empichar ministro do Supremo. Por que então que a lei permite?
A lei permite empichar ministro. E só o Senado, unicamente o Senado pode fazer isso. Então o que eu peço é que venha a votação preenchidos os preceitos legais. Se a sua assessoria julgar que os preceitos legais foram todos satisfeitos, traga. Porque nós precisamos votar, não há clima para passar o impeachment, mas tem aquele clima para votar. 3 milhões de brasileiros pediram o impeachment de um ministro. Portanto, não alegue que é atentar contra a democracia, porque está na Constituição, está na prerrogativa do Senado. E eu, como senador da República, não vou fugir à minha responsabilidade, que é votar para empichar ministro desde que ele mereça e os preceitos legais serão todos preenchidos. Ali é demonstrado, né? São mais de 30 pedidos de impeachment. Ele vai dizer que não existe justa causa em nenhum desses pedidos de impeachment. Fica muito claro, né, de qual lado o Poder Legislativo se encontra nesse exato momento. O Poder Legislativo ele tem a obrigação constitucional em, né, seguir e em fiscalizar, né, principalmente o Senado brasileiro. Não é nem o Poder Legislativo, o Senado, esta casa, né, ela tem o dever de impedir arroubos autoritários, como vem acontecendo no país. Né, tem uma pessoa presa agora, né, um presidente de partido preso por opinião. Vale lembrar, por exemplo, que os subprocuradores, né, da República que entraram, por exemplo, com uma denúncia contra o Alan dos Santos por ameaça ao ministro Barroso, né, quando foi ser julgado por um ministro profissional, né, como bem lembrou o Peter lá do canal Ancap Sul, né, quando foi julgado por um juiz profissional, né, eles rejeitaram essa ação. Né? Diz que aquilo ali não era uma ameaça, né? Porque não tinha como ele executar determinada coisa que poderia ser interpretada naquela fala. Né? O próprio Alan dos Santos ele até explicou melhor, né, que a fala dele se referia, né, quando eles chamam de milicianos, né, digitais, né, ele quis dizer, tira o digital, que aí ficaria só miliciano, e aí ele processaria o Barroso. Esse foi o contexto da palavra dele. Mas mesmo que fosse uma bravata, né, não seria, né, de fato uma ameaça para a justiça, porque foi um juiz profissional, concursado, né, que avaliou isso, e não o Supremo Tribunal Federal. Então o que nós estamos vendo a essa altura do campeonato, né, é a corte agindo de maneira política e o Pacheco, que é pessoa completamente interessada em minar a base de apoio do presidente e em destruir a instabilidade democrática, né, o funcionamento normal das instituições para o seu próprio projeto de poder, que na verdade ele é um mero fantoche na mão do Kassab. Né? Ele agora quer ser presidente da República. Ele acha que tem capacidade para ser presidente do Brasil. E desta forma ele está inviabilizando a justiça, inviabilizando a análise correta deste processo. Ok. Dia 7 de setembro estaremos todos nas ruas, né, como já é esperado, e nós vamos, de fato, protestar pela nossa liberdade, né, pelo nosso direito de exercer a nossa liberdade de expressão também, que está dentro. A liberdade, ela contempla tudo, né, e nós não podemos ser cerceados. É nítido e notório uma perseguição direcionada para conservadores no Brasil, e isso não vai parar por aí. Né? Nós queremos que a Constituição seja cumprida, e não está sendo. Né? O cara que queimou a estátua do Borba Gato está solto, está livre, não é considerado uma ameaça à democracia. Índios cercaram, na verdade nem todos eram índios, né? Cercaram o Supremo Tribunal Federal, o prédio do Supremo Tribunal Federal, com arcos e flechas, e não foram chamados de terroristas, né? Não foram chamados de ameaça à democracia. Apenas quando tratam de conservadores, né, que impedem que o PSDB e o seu projeto, né, de tentar voltar a ser um partido que rivalize com a esquerda mais radical, como a do PT, apenas esse partido aí apenas quando são pessoas contrárias a eles, né, pessoas que ofuscam a sua relevância que tiveram em outrora, que são atacados, né, por um ministro que já pertenceu de fato, né, aos quadros do PSDB, foi secretário do PSDB. Então é uma situação que não está aparentando ser de normalidade. O que virá daí? Aguardamos o presidente da República com novas ações. Afinal, ele falou ontem, né, no Canal Rural, que ele quer que as suas ações sejam analisadas. Ou seja, extrapolou, no meu entender, os limites. Não está arrebentando, arrebentou a corda. Né?
essa semana também outras medidas estou tomando no tocante a isso. Espero que o outro lado julgue essas medidas minhas com imparcialidade. Porque se for simplesmente não julgar, como já aconteceu em 2 momentos, ações minhas no Supremo Tribunal Federal, ou dizer apenas que não vale o que eu escrevi, e tudo que nós escrevemos com o advogado-geral da União está fundamentado na nossa Constituição, eles estão dando um péssimo sinal para todo o povo brasileiro, em especial para mim. Não sou o dono da verdade. Agora, eu faço aquilo que o povo assim o desejar. Você pode perguntar, onde vou estar dia 7 de setembro? De manhã estarei na Esplanada e à tarde estarei na Paulista. O que nós queremos? É um retrato daquele movimento para o mundo, dizendo que o povo, que é o nosso líder, né, realmente quer paz, tranquilidade e liberdade acima de tudo. Não está tendo, de fato, né, uma apreciação isenta dessa situação quando apenas conservadores são atacados. Enquanto o PCO diz que o Talibã tá tudo bem, tá tudo ok, que apoia o Talibã e não é considerado nenhum ataque à democracia. Né? O PCO já falou várias vezes em pegar em armas, se for necessário. E não é constatado ataque à democracia. Né? Então fica claro o viés ideológico. O MST já atacou o Supremo Tribunal Federal, já atacou o prédio da Carmen Lúcia e nunca aconteceu nada. Então o que está acontecendo aqui de fato é uma supressão de liberdades, um ataque à democracia, um ataque à liberdade individual, um ataque ao mundo civilizado, ao mundo ocidental. E isso aí, para isso, nós gritaremos na Avenida Paulista, às 2 horas. Quem não puder ir para Paulista, vai para a sua cidade, aqui no Rio de Janeiro, Copacabana, 10 horas da manhã, Avenida Atlântica. Até a próxima. Tchau, tchau.